Não que eu seja uma pessoa velha, longe de mim, mas eu garanto que eu já vi e já joguei RPG de tudo que é tipo. RPG da Idade Média, RPG futurista, RPG sobre problemas psicológicos, RPG sobre policiais e corrupções, RPG que eu até não faço ideia de como definir aqui pra vocês. Se tem uma forma boa de contar uma história em um jogo, é por meio de um RPG. E eu já falei tanto essa palavra que ela tá começando a perder o sentido. Diz que Legion, por exemplo, tem mais palavras que a própria Bíblia. Então se não é uma história completa, eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Mas todos esses míseros 20 anos de vida, eu posso garantir que eu nunca vi algo parecido com Hylics. Hylics é um jogo curto, uma média de 3 a 4 horas de duração, mas facilmente foram as 4 horas mais esquisitas e indescritíveis que eu já tive jogando um RPG na minha vida. E, indo contra o que eu acabei de falar, eu vou tentar, e dando ênfase no tentar, descrever por que Hylics é tão bom assim como eu tô fazendo parecer. Então senta aí, pega algum lanche e vamos tentar entender Hylics, o surrealismo através de um RPG. Tal espelho esférico cambaleante digere tais concavidades. O povo vinga em meio a uma concavidade. Esse é tal cristal muito além de uma ciência. Isto é meio que tal química, acima de desilusão. Enquanto isso, Gibo, rei da lua, meio que tamborilas. Tal memória dentro de tal prisão biscoito. Assim, sua história tem início. Pra você que não entendeu nada dessa introdução, relaxa, eu te garanto que eu entendi menos ainda. A ideia aqui é que a gente é esse carinha aí com uma cabeça que se parece uma lua minguante ou uma banana, como você preferir. No jogo original ele se chama Wayne, mas eu vou chamar aquele de Mingo, já que esse é o nome dele na tradução brasileira do jogo. Aliás, adendo bem rápido, essa tradução aí que vocês verão durante todo o jogo é fan-made, ou seja, os créditos dela vão totalmente pra esse carinha aqui chamado Pedro Bo, que junto com o Will Cave fizeram e revisaram tudo pra gente poder jogar em português. Então assim, eu não podia deixar de agradecer porque me ajudou muito durante a gameplay e pra mostrar pra vocês, né? Então, tamo junto. Valeu aí. Aliás, Wayne é uma referência a Waning Moon, que seria lua minguante. Assim como o Mingo, tem a mesma ideia, só que pro português. Então se você achou que era uma banana, tu errou. Tu errou feio. Enfim, a missão de Mingo nesse jogo é encontrar e derrotar Gibo, o rei da lua. Aqui na própria casa de Mingo a gente já tem algumas coisas interessantes. Primeiro, o gato dele é estranhamente parecido com ele. Sabe quando dizem que o pet sempre se parece com o dono? Então eu acho que nesse jogo eles levaram isso um pouco ao pé da letra demais. Segundo, é que toda vez que tu vai ver um cristal como esse aqui, você já deve saber que isso é um checkpoint. Os checkpoints são úteis quando a gente for parar no mundo espiritual, que você já vai entender o que significa. E terceiro, é que as televisões desse mundo são locais de aprendizado de Mingo. É nelas que meio que ele aprende todos os movimentos e spells que ele usa nas batalhas. Aqui, por exemplo, ele aprendeu Holokamursa Ablativa, que é só um nome muito esquisito para uma habilidade de cura. Nada de novo. Após explorar um pouco mais e colocar no inventário um burrito quente que ele achou no vaso sanitário, Mingo decide tomar um banho e restaurar seus status. Em vez de vida e mana, aqui em Hylics a gente tem biomassa e vontade. Biomassa sendo literalmente a sua carne, sabe, o seu corpo, e vontade sendo um desejo, uma fé, uma vontade. É um pouco difícil, mas a gente deixa. Vontade. Ao sair de casa e andar um pouco do seu jeito desengonçado, Mingo encontra um cara que parece estar dançando. Esse cara diz que a Nordeste está a suculenta cidade de Iretroc. Seja lá o que signifique. É engraçado porque toda vez que a gente clica pra falar com ele, não só ele muda o nome da cidade, como ele também muda o adjetivo que ele dá pra ela. Agora, por exemplo, é a cidade proibida de Snaternupon. E por último, temos a grandiosa cidade platinada de Caed Blevus. E ok, já deu, né? Vamos só seguir a Nordeste e tentar encontrar o que raios tem pra lá. Como eu sou um cara bastante inteligente, em vez de seguir a Nordeste e ir pra aquela primeira cidade enorme ali do mapa, eu decidi descer e ir para outro lugar primeiro. Foi nesse lugar que eu tive minha primeira experiência com elementos de batalha de Hylics. Aqui, como em qualquer outro RPG de turno, a gente tem algumas opções como atacar, defender, especial, que são as magias, e coisas, que são itens utilizáveis em sua maioria, como comidas, aumentadores de status, enfim. Eu nem preciso dizer que eu tomei um pau desses 3 carinhas, já que depois do primeiro turno, eu simplesmente fiquei com 5 de vida. E depois da tentativa desesperada de fazer algo, eu só morri e fiquei de cara com a cena mais perturbadora do jogo, que é o Mingo perdendo a sua pele e se tornando apenas um esqueleto. O que aconteceu? Bem, depois de morrer pela primeira vez, a gente vai para o mundo espiritual. É aqui onde a gente conversa com peixes, moe carne para ganhar mais biomassa, ou seja, vida. Tem a sala dos checkpoints, podendo ir aos poucos liberando novos lugares para ir. E é onde dá para simplesmente construir uma civilização de areia. Sim, uma civilização. Depois um cara pediu uma dinamite pra gente. Claramente, se eu tivesse uma dinamite eu não teria morrido, mas a gente promete que vai encontrar uma pra ele. Na volta ele estrutura aquela civilização e de volta pro trabalho. Agora sim indo pro lugar certo. Caed Blevus, a cidade platinada.
Kaed é a famosa cidade inicial onde ficam todas as lojas e pessoas amigáveis. É aqui onde você vai me ver voltando boa parte do jogo, seja pra comprar roupa nova, uma arma, ou só muita comida pra não morrer. O Mingo, ele por algum motivo, usava uma pistola como arma, mas a pistola dele tava sem bala, então ele acabava tendo que dar coronhada nos inimigos, que, querendo ou não é algo muito efetivo. Então eu peguei os 53 mangos que sobravam e comprei um taco pra ele. 16 pra 22 não é algo incrível, mas é alguma coisa. Convenhamos que a última batalha de Mingo foi humilhante, então qualquer coisa é melhor. Dentro do teu vestuário, tal teoria dela arrogantemente enganas. Para onde irá plástico biscoito? Teu castiga? Que? Andando um pouco, eu até mesmo achei um vendedor que tivesse a dinamite que o carinha do mundo espiritual tava precisando, mas ela tava custando uma bagatela de 5.000 mangos e eu não tinha nem 25 pra tomar droga de um banho. Você fede. Saindo decepcionado da loja, eu decido abrir uma caixa ao lado e há uma banana de dinamite na caixa. Tá, eu tenho certeza que o que eu fiz não foi nem um pouco ético, eu provavelmente roubei a dinamite do cara, mas que se dane, né? O Mingo odeia o capitalismo de qualquer forma. Subindo as escadas de Kaed, a gente chega em uma área um pouco mais hostil com alguns monstros. E por incrível que pareça, até que não foi tão difícil derrotar eles, já que por sorte o Mingo esquivava de boa parte dos golpes. Mas foi só na segunda luta que eu descobri o que talvez fosse a maior força oculta de Mingo, o Hipnossigilo. O Hipnossigilo é uma habilidade que deixa todos os inimigos adormecidos até que a gente bata neles. O negócio é que acordar do Hipnossigilo meio que também contava como uma ação deles no round. Então eu podia fazer eles dormirem, atacava uma vez, eles acordavam e eu atacava outra vez sem levar absolutamente nenhum dano. E como eles morriam para 2 ataques meus, era impossível eu tomar qualquer tipo de dano ou morrer. Isso aqui é genial, genial, genial. Eu tenho que usar mais esse poder, cara. Acabou, ninguém bateu. Muito bom. Depois de ser tomado pela ganância capitalista e até um beco pegar uma porção de dinheiro que tinham deixado de sopa, Mingo percebe que caiu uma armadilha e foi cercado por 2 inimigos de uma vez só. E infelizmente dessa vez eu só tinha 11 de vida e 4 inimigos pra batalhar. Então, né? Meio que não deu. Não deu pra sobreviver. Bem, de volta ao mundo espiritual. Agora com algumas carnes para transformar em biomassa e o principal, com a dinamite em mãos para dar pro cara do sino lá embaixo. Ao adentrar o buraco, a gente acha uma televisão e nela conseguimos o poder da calibragem, que, sendo bem sincero, por mais que aumentar o poder seja algo bem interessante, gastar um turno inteiro para isso era tão ruim que eu mal usei esse poder durante todo o tempo. Então sei lá, eu acho que ter vendido a dinamite teria sido um pouco melhor. Eu acho. Voltando para o estilo da cidade, e tentando ter mais cuidado para não morrer de novo, eu consegui chegar até uma televisão no meio do mapa que me deu o poder das shurikens espaciais, que por mais que o nome seja ridículo, o poder é incrivelmente decente até. E um pouco mais abaixo, encontramos uma cabana e um ser que parece ser dono dali. Não da área toda, mas da cabana. Daquele espaçozinho pequeno. Você entendeu? Conversando com ele, dá a entender que ele é um pesquisador que passou sua vida inteira procurando um artefato chamado copo de papel, e que ele tá enterrado nessa área em algum lugar. E sim, o artefato é literalmente um copo feito de papel. Eu até poderia julgar, mas ter mais um aliado pra me ajudar é sempre bom, independente se ele é normal ou se ele é só maluco. Então vamos pegar esse copo de papel pro cara. Entrando na cabana do cara, a gente vê uma cama, uma máquina esquisita e um filtro d'água. Ligando a máquina e indo dormir, temos a visão da onde supostamente estaria enterrado o copo de papel, no meio entre essas 3 estruturas. Enfim, só foi andar um pouquinho para aquela área, evitando ao máximo tocar em qualquer bicho amarelo, e voilá, a área é mostrada no mapa mental. O lado bom é que eu consegui pegar o copo de papel de primeira. O lado ruim é que eu meio que fui interceptado por uma galeria não muito contente comigo. Foi aí que eu tentei usar as shurikens pela primeira vez e, olha, não é que elas realmente machucam? Dá muito dano isso. Após alguns cachorro-quentes e muitas shurikens, a gente vence o trio da sacanagem e volta para se reencontrar com o historiador do copo de papel. Aí, agradecido, ele se junta à equipe e a gente descobre qual é a finalidade do copo de papel. Chegando em qualquer bebedouro desses e bebendo água desse copo, a gente consegue aumentar nossa vontade em 25 pontos, o que é muito bom, né? Vontade é sempre bom. Ok, agora um pouco mais forte, com mais status e com um amigo do meu lado, eu finalmente decidi voltar até aquela cidade maldita e tentar derrotar aqueles monstros que me mataram da primeira vez. Mas antes, nada melhor do que marcar o checkpoint e descobrir um poder novo. E a carne mística. Aliás, esse poder aí, o Carne Mística, pode não parecer, mas ele é o poder mais útil de todo o jogo e vocês vão ver no futuro por quê. Só guardem isso na cabecinha de vocês. De volta à Batalha Maldita. Dessa vez ao lado do meu grande amigo Dedos Mul, eu finalmente fui pra vencer. O Dedos, pra abreviar, também tinha um ataque de Shuriken, então foi realmente bem tranquilo vencer essa batalha. Foi só matar um, play, depois o do meio, plau,
e o coitado do canto. Naquele momento, aquela cidade não era mais para o poder inenarrável, incrível, indescritível de Mingo e seu amigo Dedos. E chega de drama. Depois daquela batalha, eu tentei ao máximo evitar todo o resto, porque querendo ou não, eu tinha gasto muita vontade e qualquer outra batalha poderia ser fatal pra mim. Então eu só corri como deu e entrei no centro dessa cratera com uma forma geométrica flutuando. Pelo que parece, a gente foi teletransportado para outra realidade meio pós-apocalíptica, né? Porque além de tudo ser muito grande e pouco habitado, todos viviam meio reclusos, tipo essa mulher e esse cara na fogueira. Ela até mesmo se assustou de ver a gente de tão pouca visita que ela recebe. Pelo menos tinha uma cama no andar de cima e todo mundo dormiu lá. Agora, como duas pessoas dormiram juntas numa cama de solteiro, vai saber. A fumaça do inseto da tarde, por graus, acendeu como tal espírito cicloide enquanto avareza. Ok... Algum dia eu juro que eu entendo o que esse jogo tá querendo falar pra mim. Eu juro. Subindo um pouco por aquelas terras, a gente acha uma construção amarela que se parece um castelo em ruínas. No topo do castelo, um guarda tá protegendo o que parece ser um botão que liberaria o acesso ao porto da terra. Aliás, eu não tinha mostrado muito bem, mas no início eu tentei pegar um barco e sair daquela região que a gente estava, mas eu tinha sido barrado por um portão gigante, então meio que provavelmente esse botão iria abrir aquele portão, liberando todas as outras partes do mapa. Então meio que a gente tinha que duelar contra esse guarda pra abrir aquele portão à força. E, assim, eu sinto que essa batalha teria sido muito mais difícil, só que o Mingo ele tinha um hipnossigilo, então ele fez os dois dormirem na luta inteira. Então meio que foi só jogar 2 shurikens e é isso, o guarda morreu. O outro bicho do lado deu um pouco mais de trabalho, já que a cada 3 rounds ele literalmente sugava toda a nossa vida, mas também não foi muito difícil não. Só comer uns vegetais e ficar espancando ele. Ok, portão aberto, bora continuar andando. Após um tempo andando por esse local extremamente deserto, tirando essas lavas brancas que sinceramente ninguém liga, a gente chega numa espécie de terminal. Terminal esse que teleporta Mingo e Dedos para outra região da Lua. E é nessa região que a gente conhece o nosso terceiro aliado em Hylix, o grandioso guerreiro chifrudo Somos Nossa, que eu vou abreviar para Pson. Mas o Som ele só entraria com uma condição no nosso grupo: se o Mingo trouxesse a manopla mágica dele de volta do porão. O problema é que o porão do cara tá infestado com um desenho dessas caveiras feitas de carne, que parando pra pensar não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Agora você pode falar: poxa, mas vocês estão fortes, são 3, é só duelar contra essas caveiras. Então, não dá pra duelar contra as caveiras, porque, diferente dos outros monstros, que ao tocar neles você inicia uma batalha, nesses você simplesmente morre. Que isso? Nossa, eu morri automaticamente, velho. Aí eu morri de novo, até que uma hora finalmente deu certo. O problema é que de tanto morrer, eu percebi só no final que eu tinha esquecido o som dentro da casa. Por sorte, aquela escada que a gente subiu dava pra fora da casa, e depois era só voltar pela frente e buscar o rapaz. Mas, meu Deus, é sério, se não desse pra voltar dessa forma, eu acho que eu deixaria o som lá mesmo. Porque, ô partezinha escrota, viu? Onde já se viu, cara, não dá nem pra batalhar com os caras, eles só matam a gente. Jesus. Agora com tudo explorado e o portão do porto aberto, tá na hora de a gente voltar pro início e sair daquela região. Mas antes, como sempre tem esse antes, né? Eu decidi explorar um pouco mais e achei esse cara guardando um local com muito dinheiro e uma televisão. E eu decidi batalhar contra ele. Que mal podia acontecer, né? Vamos tentar matar o guarda. Ok. Ok. Tá. Calma aí. Você... Preciso de um que cure todo mundo. Eu não tenho nada pra restaurar todo mundo. Fudeu. Boa. Ah, agora é só matar esse bicho aí, cara. Ok. Agora é só pegar a grana, 50 mangos e agora o poder, que é o principal. Aprendeu detonação. Aliás, esse poder aí, o detonação, ele é muito bom e me ajudou muito nas batalhas seguintes. Ele espera um pouco e no mesmo round ele dá mais de 250% de dano. Muito bom esse poder aí, muito bom. Após voltar tudo, a gente começa o segundo ato do jogo. Mingo liquefaz muitos espelhos. Ainda será que ele pode encharcar tal roda meu? Muito além de vidas, canta tal radiância pequena. Dentro de desilusões acaricia tal motor? Enquanto isso, no Palácio da Lua, Gibo perdoas. Em breve o barro suculento nosso será rapidamente banedo. Mas cada homúnculo é uma mandíbula corporal. E cada radiância é meio que quase roda esférico. É isso, concordo plenamente com tudo que foi dito. Vamos lá, vai. Ato 2. Mingo e sua turminha do barulho pegam um barco no cais e começam a velejar pelo mapa. Primeiramente eles chegam numa pequena ilha no canto superior do mapa. Essa ilha não tem quase nada além de uns vermes e um cara sentado olhando para uma alavanca e um botão.
Ele pede pra gente não puxar a alavanca e nem apertar o botão. Mas tu sabe como o Mingo é, né? Um grandíssimo filho da p... anarquista. Ele não segue regras nem do Rei da Lua, então quem dirá um cara com cabeça de polvo. Então o Mingo fica apertando o botão sem parar. Aí o cara inicialmente dá umas aplicações musculares pra gente parar. Aplicações musculares são aumentadores permanentes de força, o que é bom, mas não bastante pra Mingo. Até que de tanto apertar aquele botão, o senhor dá outro copo de papel pro grupo. Enfim, o Dedos passou a vida toda pra achar um e agora ele tem 2. Então assim, eu não sei se ele ficaria feliz ou frustrado com isso, mas enfim, já deu de apertar o botão. Vamos continuar a aventura. A segunda ilha que a gente vai é de longe uma das partes mais escrotas de todo o jogo. A ideia é o seguinte: apertando espaço você consegue empurrar uma lápide e descendo na escada dessa primeira lápide tem um mapa de onde tem todas as outras escadas debaixo de lápides. Só que como eu ficava muito confuso com a proporção do minimapa subterrâneo com as lápides reais, eu simplesmente abri todas as lápides. E isso deve ter levado no mínimo uns 30 minutos inteiros. Porque além de abrir as lápides, tinham inimigos em cima querendo me pegar, e quando não me pegavam em cima era só eu descer a escada que tinha mais inimigo querendo me matar embaixo. Foi simplesmente insuportável. E eu não julgo, eu fui burro, né? Era só eu seguir o mapa. E outra, os monstros eles nem eram fortes, tá ligado? Na verdade, eles eram muito fraquinhos, eles morriam em 1, 2 golpes. Só que tinha um desgraçado em específico, que era esse capeta de massinha de modelar, que como você pode ver a opacidade dele, o cara era simplesmente um fantasma. Ou seja, ele desviava de 85% dos golpes normais e só tomava golpe mágico. Só que toda hora acabava a mana, / vontade dos personagens, então sempre sobrava só esse cara, ou só eles, né, porque às vezes tinham mais de um, e ninguém mais tinha vontade pra nada. E ele matava um por um porque era impossível bater nele. E como isso se repetiu, e se repetiu, e se repetiu tantas vezes. Ficava 3 vivos, todo mundo tinha muita vida e ele só ia matando um a um porque ninguém conseguia acertar o maldito. Bate nesse cara, velho. Meu Deus do céu. Não sei o que fazer. Bem, depois de mais de uma... Peraí. Bebe uma água, Tropia, bebe uma água. Bem, depois de mais de 1 hora tentando escapar de fantasmas e fazendo dezenas de estátuas dançarem, bastava descer na escada central e clicar no objeto esquisito que começou a dançar junto das estátuas. Assim, o grande portão da região se abria e liberava a passagem. Sai. Desgraça, vai. Eu tava de saco cheio daqueles fantasmas. Dentro da caverna, eu queria ter encontrado os bichos mais fortes do jogo todo. O primeiro é o Munops, que é esse bicho de olho esbugalhado que tem esse ataque chamado Olho Firme. O ataque, além de dar 50 de dano, ele ainda paralisava e era um saco não poder utilizar o personagem por pelo menos uns 2 rounds. Mas assim, esse era um saco, mas dava pra derrotar. O problema foi quando eu encontrei essa desgraça verde aí. O nome dele é Arbusto da Tumba. E o nome parece bastante inofensivo, né? Um arbusto. Qual o problema de um arbusto? Só que tem um único detalhe. Até hoje eu nunca consegui derrotar ele. É sério. A cada 2 rounds esse maluco aí se multiplicava e era praticamente impossível matar qualquer versão dele, mesmo dando 120 de dano em um round só. Aí chegava no ponto que tinha 5 arbustos te dando dano pra cacete e você só sucumbia. Eu só consegui passar essa parte porque na hora que eu ia batalhar contra ele pela 3ª vez, eu sem querer bati no outro inimigo primeiro. E aí foi só entupir eles de dinamite, matar todo mundo, já que eles não se multiplicavam infinitamente, e pronto. Eu tinha passado sem tocar no lindão de verde lá em cima. Parte nova, checkpoint novo. Nada podia ser melhor do que isso. Mingus e seus amigos estavam andando livremente por esse labirinto branco quando do nada uma estátua começou a perseguir eles. Após fugir correndo daquela estátua maluca e se sentirem a salvo por um instante... Tá bom. Outra estátua vem e mata eles instantaneamente. Essa parte ela é bem parecida com daqueles monstros do Porão do Som, ou qualquer jogo de RPG Maker como o Aoni. A diferença é que aqui é bem tranquilo. Eu só morri dessa vez porque eu fui bem bobo, mas, sei lá, passar esse labirinto foi só uma questão de tempo mesmo. Anda, morre. Revive, anda, morre. Anda, morre. Anda e finalmente subimos as escadas daquele lugar horrível. Finalmente uma montanha platinada é evitado. Próximo a esperanças gentiles, Mingo está totalmente a encharcar tal vida em meio a textos, e está abaixo de meros banhas e rodas. Tal destino ofensivo seu não será cantado, e agora, a hora de prisões microcosmos chega a um fim. Gibo, austero, grosseiramente ferras fora da sua fortaleza lunar. A tal correto. Este banho é uma prisão, em meio a tal esperança, apesar de tal barro.
Eu nem tento mais, sabe? Só deixa o narrador ser feliz. Só deixa. Vamos lá, vai. Ato 3. Após sair da caverna, a gente ganha talvez o melhor objeto de todo o jogo, a espaçonave. Com a espaçonave a gente consegue ir para qualquer lugar do mapa, já que o barco ele tinha uma limitação, porque ele só podia ir nos locais onde tinha um cais para ele atracar. Então, tendo essa liberdade toda, o nosso próximo destino é a Ilha de Pongorma. Porque é uma ilha e é habitada pelo Pongorma, né? Bem explicativa. O puzzle daqui é bem simples. Tem essas 9 formas e a gente precisa ativar apenas umas específicas. Aí subindo um pouco na ilha, né, subindo ao norte, a gente encontra uns altares com cada forma que a gente precisa ativar. Ó. Cobrinha virando, 3 cobrinhas juntas e cobrinha gorda. Cobrinha virando, 3 cobrinhas juntas e cobrinha gorda. Aí é só voltar naquele templo, ativar cada uma e abrir o portão. Entrando lá, a gente consegue pegar o poder da Chama Negra, que é muito bom, e enfim falamos com o Pongorma, da ilha de Pongorma. Ele é o Pongorma da ilha. Aí ele pede pra gente lutar contra ele, e beleza. A luta com o Pongorma talvez até fosse mais difícil, mas a magia que a gente tinha acabado de aprender, além de dar muito dano, ela batia em área. Então os capangas dele morreram muito fácil, e ele sozinho não aguentou o tranco. É isso. Pongorma derrotado e mais um aliado pro nosso lado do tabuleiro. Ok, depois disso a gente vai para um suposto laboratório de pesquisas, mas para começar o trabalho é necessário pedir autorização do Garhomen. Esse caranguejo humanoide aí é o Garhomen. Aí a gente tenta até fingir que somos empregados, mas ele não compra essa ideia e começa a lutar contra a gente. O único problema é que além do Garhomen ser bem fortinho por si só, eu já comecei a batalha com o Mingo e o Som sem vida nenhuma e o Dedos com metade da vida, já que o Pongorma tinha macetado a gente agora há pouco. Então não teve muito o que fazer por aqui. Mano. Cara, eu não vou conseguir matar esse cara aí não, cara. Ele dá 75 de dano. Aliás, o Pongorma, ele logo se tornou o melhor aliado do Mingo por conta de um único detalhe. Ele tinha 2 poderes extremamente fortes. Eu vou falar o primeiro agora pra vocês, e o segundo eu falo em breve. O primeiro poder de Pongorma se chama Destruir Parcial, e o poder simplesmente tira 25% da vida atual do cara. Então, como um primeiro ataque, isso é simplesmente perfeito, pois tira 25% da vida máxima dele. E foi assim que o Pongorma deu 350 de dano em um único ataque. Cara, se ele tivesse usado isso contra a gente naquela batalha, eu tava fudido. Depois de descobrir que o Pongorma era literalmente o mais completinho de todos, a batalha ficou bem tranquila. O Som até morreu ali, mas a gente releva isso. A batalha em si foi bem de boa. Aí a gente meio que consegue a permissão do Garhomen, entre muitas aspas, né? Já que a gente só garantiu que ele não poderia fazer nada contra a gente e contra ninguém. E na real o Garhomen não tem mais. Chegando no laboratório foi quando eu fiquei mais abismado com tudo. Eu até podia narrar o que aconteceu pra vocês, mas eu mesmo na hora tive a reação ideal. Virou dinheiro as coisas. 250 mil mangos, eu tô rico. Eu tô rico. Que isso? Eu tô maluco de rico, que isso? Eu tô com 163 mil mangos. Eu selecionei esses espécimes pelo seu potencial de monetização. Nossa, eu percebi. Eu definitivamente percebi. Depois dali eu passei numa vendinha de cachorro-quente, comprei 51 cachorro-quentes como qualquer pessoa normal e uma chave de uma nave. Não sei porque um vendedor de cachorro-quente teria uma chave de uma nave, mas eu não julgo. Agora o Mingo ele era cúmplice do capitalismo que ele tanto odiava. Não tinha muito mais o que fazer além de só seguir o jogo conforme suas regras. Aí a gente pega a nave, coloca o destino pra Lua, já que a gente tem que matar o Gibo, o rei da Lua, e chegamos no último estágio do jogo. Nesse ponto, a gangue do Mingo já estava forte demais, então a gente nem precisava batalhar direto com ninguém. Era só estalar os dedos e ver os guerreiros morrendo um a um. E enquanto eu deixo uma cena deles morrendo, eu queria trazer uma reflexão pra vocês. Imagina a vida de cada um desses guerreiros morrendo. A família que cada um teve, as filhas que eles criaram, viram crescer, viram ir pra escola e se tornarem humanos decentes. Eles acordavam todos os dias e iam trabalhar em seu posto duro de segurança do Deus da Lua pra poder sustentar uma família que eles tanto amavam e tanto prezavam. Eles fariam de tudo pra poder abraçar e dormir perto das pessoas que eles amam. E o Mingo simplesmente, com um estalar de dedos, matava cada um deles, sem remorso, sem empatia, sem pudor, sem nada. Apenas matava e matava. E eu não vou dar nenhuma moral não. Só queria que vocês dormissem com essa mesmo. Eu tenho que cumprir minha cota de escroto aqui. Depois da gente massacrar sem dó dezenas de guardas, chegamos ao fim do último cristal de checkpoint do jogo. Ao falar com o bicho que tá deitado ao lado do cristal, ele só diz, vá embora, é terrivelmente poderoso.
E não é que alguém realmente falou alguma coisa que faz sentido nesse jogo? Bem, essa frase não necessariamente me deu nenhum ânimo pra continuar, mas não tem muita opção. Você ousa se aproximar de mim? Meus textos vão acalmar os seus receptáculos. A vontade do meu texto acalma o dos seus receptáculos até você implorar que eu preparar. Agora reidrata teu vácuo elusivo. Será a última vez que poderá. Uma coisa que eu acho incrível é que as palavras não fazem sentido nenhum, mas dá pra entender completamente o sentimento que o Gibbo tá tendo nesse exato momento. Ah, e sim, né? Esse cara que acabou de profanar a gente de 50 palavras diferentes é ninguém menos que Gibbo, o Rei da Lua. Dá pra reparar que a diferença dele pro Mingo é que o Mingo representa a lua crescente, né? O início. E o Gibbo representa o final, ou a lua cheia. Então eu meio que poderia dizer que isso é uma batalha lunar. Se é que isso faz algum sentido. Bem, eu até tentei lutar contra o Gibbo, mas eu nem sei se isso pode ser considerado uma luta ou só uma humilhação unilateral, porque a gente morreu em míseros 2 rounds de batalha. É o Gibbo, né? Lembra lá no início do vídeo que eu falei que a carne mística era o melhor poder do jogo? Então, o maior motivo pelo qual o Gibbo é um monstro tão poderoso é por causa de um ataque chamado Gremlins Mágicos, eu acho, em que ele solta e deixa todo mundo confuso. Isso faz com que qualquer aliado acabe tendo uma chance muito alta de se bater ou bater em outro aliado sem querer. E sem falar do veneno que as plantas ficavam colocando na gente todo round. E a carne mística simplesmente impede qualquer efeito negativo em todos os aliados presentes por 3 rounds inteiros. E acima de ser tão boa, ela só custava apenas 10 de vontade. Então assim, era um poder incrível e praticamente de graça. E foi assim que eu percebi que era só o Mingo usar isso a cada 3 rounds e os outros macetando o Gibbo, que a boss fight ficou muito tranquila. Até porque agora eu vou explicar o segundo poder de Pongorma. O Odor Antigo é um poder que até hoje eu não entendi muito bem como funciona. Em teoria, ele dá um dano bem baixo nos inimigos e depois ele envenena cada um deles. Porém, quando os monstros usavam o Odor Antigo na gente, né, no Mingo e os aliados, a gente perdia 10, 15, 30 de vida no máximo. Mas esse poder, ele literalmente tirava 250 de vida a cada turno do Gibbo. Então era simplesmente poderoso demais. E eu tenho quase certeza que esse veneno ele bate em porcentagem da vida. Porque o Gibbo tomava muito dano pra esse veneno. Era absurdo, ele tomava muito dano. E foi assim que a batalha foi seguindo. O Mingo usava a carne mística e protegia todo mundo, o Dedos e o Som ficavam usando chama negra e dinamites pra atacar em área, e o Pongorma fazia questão de deixar todo mundo envenenado o máximo de tempo possível. Era a estratégia perfeita. Claro que a gente ainda ficava com pouca vida, mas, pô, eu tinha comprado 51 cachorro-quentes, então vida era algo que não faltava aqui. E a batalha parecia ganha, só que só parecia mesmo. A gente já tinha derrotado os outros 2 aliados dele, né? E por algum motivo eles continuavam na tela depois de mortos, mas acredite, eles estavam mortos. E era só bater no Gibbo até ele morrer. E nessa altura, ele não tinha mais tanto dano pra matar a gente. E foi então que eu me deixei levar pela ganância e cometi o pior erro de todos. Uma detonação. Vai saber, vou colocar isso aqui. Dinamite. Por enquanto, dinamite também. Ele vai usar o poderzinho dele. Na próxima a gente vai lá e usa o negócio. Ai, fudeu. Ai. Calma aí, pô. Ai. Não, Pongorma não morre, pô. Então. Ai, essa confusão acabou com o meu jogo. Eu quebrei meu jogo por essa confusão. Como é que ele pode... Maluco, ele deu 3... Ai, viado, eu me descuidei. Ai, puta que pariu. Se eu só tivesse mantido o Mingo fazendo a coisa que ele tava fazendo, era só manter o Mingo fazendo o que ele tava fazendo o tempo todo. No final, eu simplesmente achei que a gente tava com o jogo ganho e eu fiz o Mingo parar de usar a carne mística. Então o Gibbo, ele simplesmente aproveitou disso e deixou todo mundo confuso. E cada um morreu um a um se batendo e batendo nos próprios aliados. E cara, como eu fiquei irritado nessa parte. Mas bem, há males que vem para o bem. E depois disso eu simplesmente não deixei o Mingo parar de usar carne mística uma única vez. E depois de quase 10 minutos de batalha sem parar, finalmente o bem venceu. Então eu fui derrotado. Mingo, sinto muito por tudo. Aliás, eu preparei a lua para explodir quando eu morrer. Comece a rezar e falsifica seus doors. Meio que oceano domicílio.
Isso sim é um texto nível Clarice Lispector. Aí a lua começa a tremer toda e a gente volta correndo pra nave de volta à Terra. Ou mingo altivo fortemente à deriva, cheira tal arte, como um inseto espelho armado. Acima de verdades, tal montanha maravilhosamente digeres, e pode tal inseto deles exaltar montado em destinos. Assim acaba o conto dos verdades propagantes, que buscavam acariciar e meio que piedosamente tamborilavam tal biscoito armado. Nosso. E depois dessas lindas palavras, desse narrador recém-saído do manicômio, a gente chega ao final de Hylics. E ao final da aventura de Mingo, nesse mundo completamente surtado e maluco. Hylics, em português, se traduz para Ilicus, que no dicionário informal, ao pé da letra, significa material, ou seja, carnal, algo que vai contra o espiritual. Ou seja, um homem ílico, ou uma pessoa ílica, é uma pessoa que se preocupa muito mais com o que ela tem de material, seja um carro, dinheiro, posses, do que ela liga pro espiritual e psicológico. E querendo ou não, esse nome ele é perfeito para definir o jogo. Hylics em todo momento mostra essa odisseia de Mingo e seus amigos tentando destruir o Giba a todo custo, mas que a todo momento são bombardeados com coisas materiais. Tipo, para aumentar sua vida, você precisa de carne, ou seja, do material. Você luta, literalmente luta pelo dinheiro. Os seus status se tornam mais fortes quanto mais biomassa tu tem. Quando você morre, você perde a sua carne e vai para o mundo espiritual. E todas as piadas que eu fazia sobre o Mingo ser um anticapitalista, tinha essa ideia dele querer matar o Giba a todo custo, já que ele queria escravizar todo mundo e ter a posse de tudo. Mas ao mesmo tempo passar o jogo inteiro matando, pegando a carne das pessoas para evolução própria, e no final tendo mais dinheiro do que qualquer outra pessoa naquele planeta, era o famoso Mingo, corrompido pelo capitalismo. Mas sendo bem sério, não é sobre isso que Hylics se trata. Claro que é uma interpretação válida, mas no fundo mesmo, na minha humilde opinião, eu sinto que o jogo foi feito com um único sentido: o de não ter sentido nenhum. O sistema de falas de Hylics, como deu pra perceber durante todo o jogo, ele é gerado aleatoriamente, ou seja, quase nada que é dito pelos personagens, monstros, chefes realmente faz algum sentido lógico. O próprio Pedro Bo, que é o cara que legendou Hylics em português que eu citei no início do vídeo, ele fala em seu blog: é assim que o sistema de falas aleatórias de Hylics funciona, um banco com 42 formas de frases diferentes. Então, o jogo escolhe aleatoriamente uma delas e randomiza cada palavra individualmente, criando uma frase inteligível, mas absolutamente sem sentido. Ou seja, na frase "o barco de papel te matou", a gente tem um artigo, um substantivo, uma preposição, um adjetivo, que poderia ser substantivo, mas aqui cumpre o papel de adjetivar, um pronome pessoal e um verbo. O que o jogo fazia era pegar palavras das mesmas classes gramaticais e trocar por essas, porém mantendo a mesma ordem que eles criaram. Ou seja, o virou a, o barco virou nave, o de se manteve, o papel virou pedra, o ti virou li e matou virou falou. A nave de pedra lhe falou. A frase ainda é entendível, ou como o Pedro falou, inteligível, porém não tem mais nenhum sentido com a frase original. E isso acontece literalmente durante todo o jogo. Um momento que deu pra perceber isso de forma clara foi quando falamos com aquele cara no início do jogo sobre aonde a gente deveria ir, e ele simplesmente falava um nome diferente pra cidade cada vez que a gente perguntava pra ele. E se a gente continuasse clicando pra conversar, provavelmente ele ia gerar mais e mais combinações, num número de possibilidades tão grande que beiraria o infinito praticamente. Então, todas as frases que eu brinquei durante o vídeo que me tocavam profundamente porque não faziam sentido nenhum, não é porque eram extremamente complexas, e sim porque não eram pra fazer sentido mesmo. O estilo artístico do jogo, ele se assemelha bastante com as obras do artista Hieronymus Bosch, eu acho que é assim que se fala, que foi um artista do século XV que muitos consideram como o precursor do surrealismo. E se você olhar bem para as artes de Bosch, dá pra notar boas semelhanças com as artes apresentadas em Hylics. Claro que Bosch não usava giz de cera e massinha de modelar, mas você consegue perceber a semelhança, dá pra perceber a ideia. E a escolha do surrealismo faz total sentido, já que um dos preceitos que essa vanguarda tanto valoriza é a expressão livre do pensamento, ultrapassando os limites do consciente, permitindo que o subconsciente se expresse através da arte. Ou seja, Hylics é incrível não por ser hipercomplexo ou ter um sentido muito profundo por trás. Ele é incrível justamente pelo contrário, justamente por ser um jogo que o tempo todo te mostra como os prazeres materiais são os mais importantes, como que Mingo quer o tempo todo ficar vivo e cumprir suas metas, e sempre que ele chega no mundo espiritual ele só quer ir embora o mais rápido possível para encarnar novamente. E ao mesmo tempo que ele se fixa tanto em ser ílico, em ser material, o jogo como arte, como design, como música, como roteiro, foca completamente no contrário. Foca em abandonar os sentidos, abandonar a realidade e fugir para os pensamentos. Abandonar o ílico e fugir para o ideal. E
Olha só pra mim, cá estou eu cometendo o mesmo erro que eu falei de novo, tentando dar sentido a uma obra que não precisa de sentido. Desculpa, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui é parar de tentar entender Hylics e focar no quão boa foi a experiência pra mim. Normalmente a minha ansiedade não me deixa prestar muita atenção nas coisas, sabe? A todo momento eu lembro de algum problema e isso cria um alerta na minha cabeça que só consegue pensar em formas de resolvê-lo, me privando de todo o resto. Mas essas 3 horas e meia que Hylics me proporcionou foram interessantes o suficiente pra não me fazer pensar em mais nada. A música calma e quase como um mantra me acalmava. Não só a música, mas como todos os sound effects. Se ele usava uma habilidade, tocava um som calmo vindo de um instrumento de cordas. Se ele morre, o som é calmo. Se ele foge de monstros, o som permanece calmo. Hylics não é um jogo que tenta te deixar tenso, te deixar mal, te deixar com raiva. Ele só é o que é. E mesmo assim, isso não deixa o jogo fácil. Vocês viram muito bem, eu morri muito no jogo, sabe? Principalmente no boss, naquelas caveiras. Em todo momento eu tava morrendo. E eu era sempre punido pelo meu desleixo, pelo meu erro. Eu acho que falta mais ousadia, sabe, nos jogos de RPG indie? Principalmente no de RPG Maker, que foi onde Hylics foi feito. Não dizendo que não existem jogos bons atuais de RPG Maker, claro que tem, mas a maioria fica tão na mesmice que eu até vou parar de falar antes que joguem pedras em mim. Enfim, se você chegou até aqui, eu creio que você também deve ter se entretido com a aventura de Hylics, igual a me diverti. Então, se não vou pedir muito, deixa um like aí, esquece não. E comenta o que você achou do jogo, da história ou do vídeo. Isso impulsiona o vídeo de uma forma muito positiva e me ajuda pra caramba. Mas é isso. Fiquem bem, e aqui uma frase de Amor Domingo. Banana do cicloide para com o relógio. Mas quando acaba, vira pássaro. Pássaro esse que vira pó. E quando queima, nada bicicleta. Oh shit, here we go again.